Ministro Luiz Fux, que ontem divergiu dos demais ministros para que a análise da denúncia da PGR ocorresse no plenário da Corte, em vez da primeira turma do STF, hoje seguiu o relator do caso, o ministro Alexandre de Moraes. Ao proferir o voto, Fux indicou que pretende revisar a dosimetria da pena aplicada à cabeleireira Débora dos Santos, condenada a 14 anos de prisão por manchar a estátua da Justiça durante o tumulto do 8 de janeiro. Um exercício, assim, de humildade judicial. E aqui o ministro Alexandre de Moraes citou um caso que eu pedi vista recentemente, do caso do batom. Eu vou fazer uma revisão dessa dosimetria, porque se a dosimetria ela é inaugurada pelo legislador, a fixação da pena é do magistrado. E o magistrado o faz à luz da sua sensibilidade, do seu sentimento em relação a cada caso concreto. E eu confesso que, em determinadas ocasiões, eu me deparo com uma pena exacerbada. E foi por essa razão, ministro Alexandre, dando uma satisfação a Vossa Excelência, que eu pedi vista do caso, desse caso, que eu quero analisar o contexto em que essa senhora se encontrava. Eu acho que os juízes, na sua vida, têm sempre de refletir dos erros e dos acertos, até porque, como o ministro Dino, de uma certa forma mais lúdica, destacou, os erros autenticam a nossa humanidade. Debaixo da toga bate o coração de um homem. Então, é preciso que nós também tenhamos essa capacidade de refletir. E aí o ministro Alexandre de Moraes respondeu ao ministro Luiz Fux. Ministro Fux, em relação ao batom, obviamente Vossa Excelência me conhece e eu defendo a total independência de cada um dos magistrados e acho que Vossa Excelência vai poder trazer uma discussão importantíssima para a turma. O que fiz questão de salientar, e agora explicito mais, é que é um absurdo as pessoas quererem comparar aquela conduta de uma ré que estava há muito tempo dentro dos quartéis, pedindo intervenção militar, que invadiu junto com toda a turba e, além disso, praticou esse dano qualificado com uma pichação de um muro. E Vossa Excelência bem disse que as pessoas não podem esquecer a questão da dosimetria, aí é uma questão a ser analisada. Então, só esse esclarecimento, e obviamente, jamais falaria algo sobre o pedido de vista, porque eu também peço bastante vista. Vossa Excelência pediu do batom, o ministro Flávio pede de Bíblia, e assim a vida segue. Bom, Silvio, muita gente de olho na conduta, na postura do entendimento, né, do voto do ministro Luiz Fux. Vale lembrar que ontem ele foi voto divergente. Na avaliação dele, esse caso deveria ir ao plenário do Supremo Tribunal Federal, foi voto vencido. E ele também se manifestou sobre a delação do Mauro Cid, mas disse que em momento oportuno vai analisar com mais calma e citou ali algumas questões, algumas irregularidades na delação do Mauro Cid. Então ali ele já se posicionou. E hoje ele traz à tona o caso da Débora dos Santos. Vale lembrar que há 2 votos favoráveis à condenação dela a 14 anos, do ministro relator Alexandre de Moraes. Flávio Dino seguiu o voto de Moraes no sentido de condenar Débora dos Santos. E aí Luiz Fux pediu vista, mais tempo para análise sobre esse caso. E hoje, durante essa sessão, ele cita e diz que vai se atentar à dosimetria, ao cálculo da pena no caso da Débora dos Santos. No caso da Débora, o ministro Luiz Fux agiu baseado ali em 2 fatores, vamos dizer assim. Primeiro, na comoção popular que tomou conta do país, sobretudo nas redes sociais, por causa da Débora, da condenação imposta pelo ministro Alexandre de Moraes no seu voto inicial de 14 anos de prisão e 30 milhões, uma multa impagável. Flávio Dino vai chancelar tudo o que o Alexandre de Moraes fizer. É um voto que praticamente ninguém precisa contar com nada diferente.
O Luiz Fux é um juiz de carreira, o único juiz de verdade nesta corte, e ele deu um puxão de orelha sutil nessa fala. Pisando em ovos, ele está pisando em ovos, mas ele deu um puxão de orelha no ministro Alexandre de Moraes quando disse que o magistrado, ele fala, há um coração debaixo dessa toga, que o magistrado precisa agir com sensibilidade, que é preciso entender a dosimetria como uma régua cuidadosa e não simplesmente descartar atenuantes e aplicar a pena máxima, porque é disso que se trata. No caso da Débora, inclusive, isso remete à fala anterior que estava sendo debatida aqui do Flávio Dino. Flávio Dino tenta defender a associação criminosa armada porque entende que desse grupo denunciado, ou seja, centenas de milhares de pessoas, militares podem andar armados. E como militares estão nessa lista de réus, na lista de acusados, sobretudo de acusados, alguns já se tornaram réus hoje, os militares armados, todos estão armados. Isso é uma maluquice, me permita usar essa palavra, porque as imagens falam por si só, não foram encontrados revólveres, pistolas, fuzis, não tinha tanque de guerra, não tinha pólvora, tinha um estilingue ali que sequer pode ser considerado uma arma branca, conforme ele disse. Havia detector de metal na esplanada dos ministérios naquele dia, portanto, ninguém passou armado. A associação criminosa armada é um agravante, é um crime que agrava a pena. Do ponto de vista da pena, ele agrava, aumenta. A Débora tem uma pena de 14 anos porque está imputada neste crime. Então o ministro Luiz Fux começa a jogar um pouco de luz, a luz do direito, da boa doutrina, à espera de um entendimento mínimo do ministro Alexandre de Moraes. Mas ali você vê, numa cena que nós acabamos de exibir, a arrogância, a petulância do ministro Moraes, que vira e fala assim, primeiro que ele não tinha que rebater nada, né? Não está sendo debatido isso agora, é admissibilidade apenas, mas ele precisa rebater tudo o tempo inteiro, para dizer que ele está com a razão e ele manda nessa turma. Então ele vira e fala assim, você, ministro Fux, fala aqui do batom, o ministro Dino fala de bíblias, dá um sorrisinho. Para quê, né? Deboche nessa hora. São pessoas que vão enfrentar, já estão enfrentando uma vida muito dura há 2 anos.